Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Cleison aqui na área. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a segunda lei de Newton, tá? Que segunda lei de Newton é essa, professor? Gente, a segunda lei de Newton, ela nada mais é do que uma variação da lei fundamental dos movimentos, tá? Uma variação mais simples e mais fácil, beleza? Não lembra dessa lei fundamental dos movimentos? Tá, eu vou mostrar aqui para vocês o que seria a lei fundamental dos movimentos. Esse vídeo eu já gravei, está no meu canal. Se você não conhece essa aula, acessa meu canal, procura aí a lei fundamental dos movimentos, que esse vídeo está lá. O que é que diz a lei fundamental dos movimentos, tá? Ela é a relação existente entre a variação de quantidade de movimento de um objeto, tá? A gente está falando de questão de movimento de um objeto e o tempo, beleza? Tá aqui, ó. Ela diz o seguinte, que a força, né, é igual à variação de quantidade de movimento pela variação do tempo, beleza? O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, certo? Quantidade de movimento, você não lembra se eu vou fazer, se eu vou dar movimento a esse pincel aqui, eu tenho que aplicar uma força nele, porque ele está parado, né? Ele está estático, né? Então aqui eu estou empurrando ele, então eu estou aplicando uma força nele. Quando eu faço essa aplicação de força aqui, o que é que está acontecendo com esse objeto aqui, né? Tem algumas variáveis físicas envolvidas nele. A primeira é a massa do objeto, quanto que ele pesa, tá? E quando eu estou empurrando, eu imprimo uma velocidade nele, beleza? E isso sem contar que eu estou aplicando uma força para ele sair de um local para o outro. Aí, a segunda lei de Newton é uma variação mais simples da lei fundamental dos movimentos. Como que seria essa variação mais simples, professor? Eu te mostro agora, tá? Ele diz o seguinte, ó. Ele fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. É uma, talvez a equação matemática mais famosa da física, tá? E você vai, a força é igual a massa vezes a aceleração. Mas, professor, você falou que a força lá não seria a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo? E foi o que estava lá na aula anterior? Sim, eu vou te mostrar aqui como é que sai daqui para chegar aqui, tá? É o certo que é só para você que está acompanhando aqui meu canal, acompanhando minhas aulas com frequência, para você ver o raciocínio de como foi que eu saí disso que eu cheguei nisso, né? Quantidade de movimento é o quê? Quantidade de movimento nada mais é do que a massa vezes a velocidade, tá? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade sobre a variação do tempo, tá? Geralmente, sempre a gente usa a variação do tempo, mas não é bem assim variação do tempo, certo? Porque não existe tempo zero, se é que vocês me entendem. Que tempo é zero, né? Não tem tempo zero, o tempo é alguma coisa. Então, geralmente, a gente, ao invés de usar a variação do tempo, a gente usa só o t de tempo mesmo, que é o tempo final. Aí, o que é que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que quando eu divido velocidade pelo tempo, eu encontro uma coisa chamada aceleração. A aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. É por isso que eu volto aqui, eu encontro essa equação aqui famosa aqui, ó, que a força é igual a massa vezes a velocidade, tá? Então a força vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? A força, ela é uma unidade vetorial, que aqui significa, professor? Vetorial significa que ela tem uma direção e um sentido, e a aceleração também. Você tem que acelerar para algum lugar. Quando você aplica uma força em um determinado objeto, você vai movimentar ele de alguma posição para outra, não é? Tipo assim, eu vou daqui para cá, então tem uma direção e tem um centímetro, né? De cima para baixo, da direita para esquerda, né? Leste oeste, norte sul, beleza? Então, a segunda lei de Newton é uma variação da lei fundamental dos movimentos. Tá aqui ela, tá? E aqui o que é que você observa? Eu fiz esse desenhozinho aqui, não sei se vocês estão entendendo bem, com clareza, tá? O que é que esse desenhozinho tá vendo aqui? É um rapazinho que tá movendo essa caixa, tá? O que acontece? Aqui ele tem duas aplicações de força, tá? Tem qual é a primeira delas, tá? A primeira é quando é a força que ele aplica, né? A força que ele aplica utilizando o braço para empurrar a caixa, né? E a força que ele aplica aqui no chão para se impulsionar, ou seja, para correr, né? Então tem dois tipos de força aqui, né? Tem uma força aqui no pé dele, que é uma força de atrito, né? Que ele está utilizando para se locomover, e aqui tá para empurrar a caixa, tá? Então essa força aqui, né? Ela nada mais é do que uma força chamada força resultante. O que é força resultante, professor? É a soma de todas as forças, né, que estão operando em um determinado objeto para que ele se locomova, né, para que tenha movimento. Beleza? Então, nesse caso aqui, se fosse um problema como esse aqui, como que seria? Seria a soma dessa força aqui embaixo, né, que é do pé dele, que ele está assim, empurrando o pé para se locomover a caixa. E aqui em cima, para locomover a caixa, né? Então, a força de atrito aqui do pé com o chão e a força que ele está impulsionando dos braços com a caixa. Então seria a força resultante, seria a soma dessas duas forças. Beleza? Vamos aqui resolver uma questão. Vamos lá.
Então eu trouxe aqui um problema aqui que diz o seguinte, tá? Não esquece que a força resultante, né? É a soma das forças, né? É massa vezes aceleração, né? São vetores porque tem direção e tem sentido. Então, diz o seguinte, tá? Duas forças horizontais de módulos F1 de 3 newtons e F2 de 4 newtons agem sobre uma mesa de massa 5 kg. Gente, eu esqueci de falar para vocês que a unidade da força é Newton em homenagem ao físico inglês Sir Isaac Newton, tá? Que foi o cara que formulou essa equação matemática aqui, tá? É o que vocês precisam só saber de início. Então vamos lá, beleza? Diz o seguinte, duas forças orientadas de módulos F1 e F2, tá? Agem sobre uma mesa de massa 5 kg. Eu vou fazer esse desenho aqui rapidinho, só um momento. Então, gente, eu fiz aqui o desenho aqui da mesa aqui, tá? E da rosa dos ventos, para vocês terem aqui uma noção aqui de como a gente vai resolver o exercício. Diz o seguinte, tá? Na letra A, tá? Letra A, deixa eu botar aqui, letra A. Letra A. Se as duas forças têm a mesma direção e sentido para leste, então as duas forças são F1 e F2, tá? Então na letra A, o F1 tá para leste, o leste tá para cá, ó, tá? O F1 está empurrando na direção leste e o F2 também está empurrando na direção leste, né? Qual é o valor, direção e sentido, né? Qual é o sentido? Como está para leste, então está na horizontal, beleza? Então, qual é o valor, a direção e o sentido da aceleração? Então, ele quer saber qual é a aceleração, né? Então, quem é a força, tá? A força é a força resultante. Como eles estão, a força resultante, né, é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante, professor? A força resultante é a soma das duas forças, ou seja, é a soma de F1 mais F2, igual a massa vezes a aceleração. Quem é o F1? O F1 ele já deu lá, que é 3 newtons, tá? Tá aqui na questão, ó, 3 newtons. Então tá aqui 3 mais 4, igual a massa, eu já sei que é 5, né? E a aceleração é o que eu vou descobrir. Então, ó, eles estão na mesma direção. Como eles estão na mesma direção, tanto o 3 quanto o 4, que são os valores da força F1 e F2, eles têm o mesmo sinal, ou seja, são positivos, tá? Eu considerei aqui para cá positivo e para oeste negativo. Beleza? Ele pergunta o seguinte, tá? Então vamos lá, vamos descobrir qual é a aceleração, né? 3 mais 4 dá 7, que vai ficar igual a 5A. Então a aceleração vai ser igual, né, a 7 dividido por 5, não é? Então a minha aceleração, se você fazer o cálculozinho aí fora a parte, usar a calculadora, a minha aceleração será 1,4 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade no SI. Então tá aqui, minha aceleração da letra A é 1,4, beleza? E ele pergunta o quê? Ele pergunta qual é a direção e qual é o sentido. A direção, né, como ele já deu, como eu já falei, a direção é na horizontal, certo? Daqui para cá, da oeste para leste, da horizontal. E o sentido é para leste, né? Tá aqui, o 2 está apontando para leste, então o sentido é para leste. Pronto. E na letra B diz o seguinte, né? Se a força F1 tem sentido para leste e a força F2 tem sentido para oeste, não é? Qual é o valor, a direção e o sentido da aceleração? Então aqui nós temos valor. Ó, agora ele está falando do que, ó? Eu vou botar bem aqui embaixo, né? O F1 ele tem sentido para leste, tá? Ele vai apontar para cá. E o F2 ele tem sentido para oeste, então ele vai apontar para cá, não é? De acordo com a roda dos ventos, tá? O F1 está para leste e o F2 está para oeste. Qual é o valor do sentido da direção? Como eu considerei que para leste é positivo, não é? Ou seja, se não é positivo, então para oeste vai ser negativo, né? Se eu estou indo da esquerda para a direita, né? Se você lembrar aqui também um pouco de matemática, né? Lá na reta numérica, né? Aqui para a esquerda, para a esquerda eu tenho negativo e para a direita eu tenho os positivos, né? Então eu considerei que para cá positivo e para cá negativo, certo? Questão de referencial, beleza? Então vamos lá. Então como é que será para me encontrar a minha aceleração? É a mesma forma. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é força resultante, professor? Esqueci, são a soma de todas as forças, né? Então nesse caso eu tenho duas forças agindo sobre essa mesa, a F1 e a F2. Então vamos lá. Então nesse caso elas têm sentidos diferentes, né? Elas têm sentidos diferentes. Beleza? Então, bora lá. A F1 eu falei que é quanto aqui? É 3, tá? Então tá aqui 3. Vou escrever aqui, tá? F1 mais F2
igual a massa vezes a aceleração. O F1 é 3. Agora o F2, como ele está apontando na outra direção, eu vou considerar o sinal dele negativo. Então, mais o F2 vai ser menos 4, que está na direção oposta. Esse sinal negativo significa que ele está numa direção diferente da do 3. Igual a massa, a massa eu sei que é 5, desculpa, e a aceleração é que eu vou encontrar. Então, se você fizer o joguinho de sinal aqui, ó, 3 mais menos 4, menos com mais vai dar menos, né? Ou mais com menos vai dar menos. E 3 menos 4 vai dar menos 1, né? Beleza? Menos 1 é igual a 5 vezes a aceleração, né? 5A, né? Então, a aceleração vai ser igual, não é? A menos 1 dividido por 5. Quando você fizer aqui a soma aqui, você vai encontrar menos 0,2, né? Menos 0,2, mas como a aceleração ela não pode ser negativa, tá? Que não existe aceleração negativa. Como é que eu vou acelerar negativamente, né? Então, a minha aceleração será 0,2. Essa questão do sinal negativo aqui apenas aponta a direção da minha aceleração. Então, vai responder a nossa questão também, porque ele está perguntando qual é o sentido, né? Qual é a direção da nossa aceleração. Então, vamos lá. Então, vai ser 0,2 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a resposta, tá? Aí, na pergunta, o que é que ele está perguntando, ó? Ele está perguntando o seguinte, ó. Qual é o valor, a direção e o sentido da aceleração? Tá aqui, o valor da aceleração é 0,2, beleza? Qual é a direção e qual é o sentido? Então, vamos lá. A direção e o sentido, né? A direção sempre vai ser para a horizontal, porque está de oeste para leste ou de leste para oeste, está na horizontal. Agora, o sentido, como deu negativo, né? Você viu que o sentido prevaleceu o valor do menos 4, o sinalzinho do menos 4. Então, o sentido está para oeste. Então, qual seria a resposta? A resposta, o valor da aceleração é 0,2, certo? O sentido é para oeste e a direção na horizontal. Beleza, gente? Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre a segunda lei de Newton com esse vídeo. Se você não conseguiu aprender, tá com alguma dúvida, me manda aqui uma mensagem que eu vou te responder. Muito obrigado por estar assistindo e até a próxima aula. Tchau, tchau!